A economia de Mato Grosso vive um momento único com o mercado comprador que cresce com uma velocidade espantosa, a China. Professor, o ano passado, eu entrevistava o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e ele chegou num determinado momento que ele afirmava que a agricultura é forte, mas que os agricultores são desorganizados. Eu quero pegar essa deixa da pergunta e da resposta dele, estendendo ela ao senhor. Como é que o senhor vê a agricultura e a prestação de serviço no Mato Grosso? Estão acomodados? Não, eu acho que esse argumento que os agricultores do Mato Grosso são desorganizados, acho que mudou esse perfil. A minha percepção, que acompanha a agricultura desde criança, é que esse perfil está mudando. Só para falar um pouquinho sobre a China, né, que a gente fala que é o motor do mundo, a China tem um papel importantíssimo para as exportações do Mato Grosso, que é a exportação de grãos. Se a gente pegar 15 anos atrás, comparar, as exportações crescem de 5%, vem para 48%. Quer dizer, o mundo depende da China hoje em dia. A China é o grande comprador, é uma locomotiva para nossas commodities, que pode ser os minerais, pode ser os grãos. Por quê? Porque o mundo quer alimento. Certo. A nossa grande sorte, isso que é uma coisa que a teoria econômica ela escorregou durante muitos anos, é que nós tínhamos uma ideia 30 anos atrás que quem produzia produto agrícola era pobre e quem produzia produto industrializado era rico. Hoje que a gente observa com a entrada da China no mercado mundial, é o contrário. Cada vez os produtos industrializados são mais baratos. Uma TV de LED, um celular, você ganha celular de brinde. Por quê? Porque a China produz isso a preço muito barato. Só que os alimentos, que era o patinho feio da história, que muita gente ainda fala mal da agricultura, nós exportamos como se fosse ruim. Se a gente parar para analisar, commodities, eu não posso aumentar a produção de commodities de uma hora para outra. Minério, petróleo, grãos. Só que o mundo inteiro precisa disso. Enquanto a China começa a levar a gente do campo para as cidades na China, que é a urbanização, o cara vai comer proteína. E de onde vai vir essa proteína? E o mercado, como eu não posso aumentar a produção dessas commodities, vai ajustar via preço. É por isso que as cidades que têm commodities no Mato Grosso têm uma renda altíssima. O senhor defende então aí a teoria de que não devemos industrializar o setor? Meu mestrado em economia industrial. Muitas das coisas que eu aprendi 15 anos atrás, os prêmios Nobel, inclusive o prêmio Nobel chamado Paul Krugman, que é um colunista do New York Times, mostrou que estava errado muitas das nossas percepções da década de 80, que é o que os políticos vivem repetindo. Então, às vezes, quando eu vou ver um discurso político, às vezes eu sinto uma certa... que eu falei, pô, isso daí... Vai estudar, né? Isso daí já está ultrapassado. Porque, só dar um exemplo bem simples, a agricultura é o patinho feio. Por que alguém me explica hoje em dia que os países ricos industrializados estão passando crises sérias, que é o caso da Europa? E os países desenvolvidos, que eram os pobres da década de 80, estão revertendo o quadro. China, Brasil, Índia, África do Sul, Rússia. E os ricos industrializados hoje em dia estão perdendo espaço. A indústria americana perdeu espaço para os carros da Hyundai, um exemplo, para os sul-coreanos. A indústria de eletrônicos também, americana, perdeu espaço para o pessoal da Ásia. A indústria de alimentos brasileira fazendo essa pujança do centro-oeste brasileiro. Então é um aspecto que a gente tem que rever um pouco dos nossos conceitos sobre agricultura. Na opinião do senhor, quais os outros mercados que nós devemos buscar ainda, professor? Os mercados que crescem. Do ponto de vista econômico, é muito interessante observar. O que cresce, quando a gente fala crescimento, acho que uma palavra que as pessoas podem observar é assim, crescimento se diz oportunidade. Só um pontinho, só para fechar, falado que os produtores são desorganizados. Em certa parte eu concordaria com isso há uns anos atrás, mas o que eu observo? Sempre que a gente ia para os embates ambientais, quando você procura um embate é porque você perdeu o argumento. Então eu vejo hoje, inclusive as instituições do Mato Grosso organizadas, FAMATO, a ProSoja, eu vejo uma modernização. Até tem um economista lá, o Marcelo lá da FAMATO, que eu acho fantástico a busca de argumentos técnicos para buscar os interesses das associações específicas da agricultura. Porque quando você busca argumento, você vai para a argumentação. Você mostra que você tem conhecimento do que você está falando. Quando você busca um embate, só buscar o embate quer dizer o quê? Mostra um certo... deficiência. Então, eu acho que eu observo que o agricultor do Mato Grosso está se profissionalizando, ele está virando um empresário rural e as associações também estão se profissionalizando. Quer dizer, eu vou para uma discussão em Copenhague sobre mudança climática e sobre problemas de limitação de produção agrícola no Mato Grosso, mas eu já vou com uma certa bagagem.
E principalmente, acho que um papel fundamental no Brasil sobre essa área é o papel da Embrapa também. Os subsídios e a tecnologia desenvolvida para a Embrapa permite isso para a agricultura. Capacidade científica. Capacidade técnica. Exato. Tipo, o que move as pessoas é a capacidade técnica. Professor, o senhor vê no futuro um risco de nós perdermos esse grande comprador? O risco não, porque agricultura, alimentos o Brasil pode fornecer. O risco que a gente perder não tem, porque nós não temos um competidor. Tá? Se eu pegar grãos, por exemplo, nossos grandes competidores são os Estados Unidos e a Argentina. E perder esse mercado, só se acontecesse uma catástrofe da China... Lá com uma influência climática do tamanho... Isso, e os chineses parassem de consumir, mas ao contrário, até o que a gente acompanha nos estudos é que, só para a gente comparar uma ideia, quando você vai para a cidade, você quer consumir mais carro, mais alimento, em vez de comer inseto, como acontecia na China, o cara quer consumir carne. Claro. Só que hoje, 50% da população da China, com os dados da revista The Economist, revista inglesa, 50% da população da China ainda está no campo. Você imagina, então, quando essas pessoas começarem a migrar ainda para as cidades. O detalhe é que muita gente argumenta assim, o mundo não tem capacidade de aguentar essas mudanças, essa necessidade de determinados produtos. Mas para a gente é ótimo. Professor, nós temos algo mais aí a exportar, além da soja e além da carne? A gente pensa assim, o que o mundo quer. Se eu parar para analisar hoje, quando eu pego um celular hoje moderno, um smartphone, eu vou lá observar o seguinte atrás dele. Está assim, design, quer dizer, ele foi concebido num país, mas ele é produzido em outro. Por exemplo, claro. Tudo hoje é produzido na China. Se eu pegar hoje, uma empresa produz quase todos os tablets e celulares do mundo, as grandes empresas. Quer dizer, a gente tem que exportar o que o mundo quer. E o que o mundo quer? O mundo não quer mais saber de produto que é manufaturado em qualquer lugar. Manufatura se faz em qualquer canto. Você monta uma planta industrial em qualquer lugar, produz, mas isso não interessa, porque produzir é tecnologia já conhecida. O que o mundo quer? O mundo quer informação, telecomunicações, quer fármacos que curem algumas doenças específicas, Alzheimer. Então a gente tem que exportar o que o mundo quer. Se o senhor me permita, esse diálogo muito gostoso. Realmente, o senhor é uma pessoa assim que fascina o entrevistador. Uma curiosidade que eu tenho. O senhor coloca o crescimento do mundo e eu estou aqui a pensar sobre relação ao meio ambiente, essa pressão. Até onde nós teremos capacidade? O mundo vai passar fome? Essa discussão de meio ambiente é uma discussão bem controversa, mas ela começou na década de 70. O argumento era assim, vamos pegar um argumento aqui da nossa região mesmo, para ficar mais claro. O argumento da década de 70 é assim, se vocês forem para o Mato Grosso, abrirem o cerrado, plantarem, vai virar um deserto. O que aconteceu? Porque não aconteceu nada disso. Nós damos um celeiro que as cidades cresceram, desenvolveram, teve os seus deslizes aí, porque a gente sabe que a questão ambiental foi, às vezes, em alguns aspectos, maltratada mesmo. Mas uma coisa que a gente tem que considerar, a sociedade evolui, a tecnologia evolui. O que talvez era um problema para nós, que era lixo, vai ser talvez uma solução energética no futuro. Então, se a gente pensar sobre as discussões do meio ambiente, a gente tem que ter conhecimento técnico para observar que talvez o problema de hoje a gente possa transformar numa solução da manhã. A área aberta, com 7 bilhões de pessoas no mundo, vai haver necessidade de alimentos, a gente tem um problema, o problema ele está presente. A discussão é como resolver ele com o menor impacto possível. Simplesmente não é porque eu não acredito no problema, ele não existe, ele está aí. Entendi. Eu tenho que resolver, mas da melhor forma possível. Como eu vou resolver? Às vezes a discussão fica perdida de isso não deve ser assim, mas a minha discussão é como eu resolver o problema. Senhor, nós temos no estado de Mato Grosso aí aproximadamente 190 mil escrituras de proprietários rurais. Dessas 190, nós temos aí praticamente 140 normais e 90 mil assentamentos. O senhor vê os assentados, essa pequena agricultura se tornar um exportador do jeito que a economia está indo? A gente pode pegar, acho que vários exemplos, até no Brasil, de pequenos agricultores, mas cada coisa específica. Se eu quero produzir grão, eu tenho que ter escala industrial. Tem que ter grana. Agora, se eu quero exportar fruta, ou quero exportar algum produto específico de alguma região específica do Brasil, aí eu posso verificar a viabilidade. A gente pega o polo de frutas do Ceará, da região Nordeste, que é uma exportadora. Polo de Olambra, que exporta flores. Então, existe possibilidade também para os pequenos produtores. Agora, eu tenho que verificar a viabilidade técnica. Por exemplo, já fiz alguns experimentos na universidade, na época lá que estava em Barra do Bugres, de tentar criar alguns tipos de cultivares em verduras com alguns colegas. Só que, às vezes, a condição climática influencia muito. Enquanto eu não desenvolver técnicas novas, eu não vou ter escala e não tenho viabilidade econômica. Eu acho que o papel que a Embrapa vai dar para a gente nos próximos anos no Mato Grosso
é mostrar essa questão técnica também da viabilidade econômica. Certo. Às vezes eu tenho um cultivar que tem as condições agronômicas adequadas, mas talvez não tenha mercado. A gente observa que nos últimos anos teve algumas coisas em políticas agrícolas no Brasil, que foi o caso energético, biodiesel, álcool, que elas vão e voltam porque tem erros de estratégia. Então tem que analisar muito pontualmente essas decisões. Ok. Será que a economia pode salvar regiões esquecidas pelo poder público? Ainda hoje, a resposta. E logo depois do intervalo, a Copa do Mundo e a economia de Mato Grosso. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar, interessante para quem precisa saber. DW, Assessoria de Comunicação. Mato Grosso ocupa a 8ª posição no ranking dos estados exportadores do Brasil. O estado fechou 2011 com aumento de pouco mais de 30% nas exportações. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Minas e Energia, a balança comercial de Mato Grosso acumula um saldo de aproximadamente 9 bilhões de dólares.